Pois bem, irmãos, vamos lá. Pela graça de Deus, vamos continuar. Por amor a Ele, pela Sua palavra. Mas que é muito chato, isso é. Muito chato, muito chato. Vamos lá, vamos continuar. Por fidelidade ao Senhor, por amor a Ele, por zelo. Ore pelo pregador, isso é irritante até. Que Deus nos ajude. Eu estava dizendo que alguns irmãos, às vezes, devido à inexperiência, olhando para a teologia da prosperidade, dizem: Ah, pastor, mas funciona, o fulano ficou curado, o fulano foi abençoado, isso, aquilo, outro e tal. Esse homem também foi curado. Esse endemoniado, o primeiro que sumiu, foi curado. Então, não ache que o fato de alguém ser curado ou abençoado por Deus signifique que aquela situação, aquela pessoa é de Deus. O próprio diabo pode fazer coisas desse tipo, mas mesmo Deus pode fazer esse benefício para alguém, como foi o caso desse homem. Com que finalidade? Com que finalidade Deus abençoa ou cura uma pessoa que não vai segui-lo? Aqui está a verdade da Bíblia. O Senhor faz isso muitas vezes para simplesmente comprovar que o coração corrompido do homem não é por falta de suas bênçãos. Não é por falta de seu amor, nem do seu amor, nem da sua graça. É porque o ser humano ama as trevas. Ponto. Então não se encante porque Deus abençoou o fulano, então vou fazer o que o fulano fez. Cuidado. A coisa mais segura que temos no que diz respeito a Deus é seguir a sua palavra. Pronto. Então, lições desse endemoniado que foi curado e sumiu. Cuidado. Não siga ao Senhor por causa das suas bênçãos. As suas bênçãos podem ser dadas até a pessoas que não vão seguir ao Senhor e vão ser condenadas, mesmo tendo sido abençoadas. Olhe para o exemplo do outro, que também foi abençoado, mas que considerou seguir ao Senhor uma bênção maior do que propriamente a sua cura. Então são lições dessa história, da introdução dessa história dos endemoniados gerazenos. Entrando para o texto agora, nós temos essa situação catastrófica, caótica. Mas toda situação, não importa qual seja, toda situação, até essa situação, essa pandemia, essa época chata, irritante, de ter que estar lidando por mídias sociais para poder ter um tempo com o rebanho do Senhor, e de maneira fria, à distância, sem vê-los, só ver essas imagenzinhas nessa tela. Essa época também vai passar. Essa situação vai passar. O texto afirma essa situação catastrófica dos dois homens endemoniados. Essa situação terrível, essa crise vivida pelos cidadãos de Gerasa e pela região de Decápolis. Só que teve um fim essa crise. E o fim dessa crise foi marcado pela chegada de Jesus. Quando Jesus chega, quando Jesus pisa naquela terra, então pronto, a crise tem fim. Todas as crises encontram o seu fim em Jesus. Todas as perturbações, todos os problemas encontram o seu problema, a solução do seu problema em Jesus. O irmão Rivelino está dizendo que travou. A minha aqui ainda está boa. Espero que seja só a dele lá e logo se resolva. Então, Jesus Cristo chegou, irmãos. Versículo 1 de Marcos 5. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Jesus Cristo chega, a solução chegou. Se você está com Jesus Cristo, como eu estou, como aqueles que o seguem,
que o temem, que nele o confiam, se confiam suas vidas a ele, se são comprometidos com ele, aguente um pouco mais. Aguentemos. Se estamos com Jesus, nenhuma crise é para sempre. Nenhuma. Toda crise encontra a sua solução em Jesus. E mais, sempre deixa lições preciosas para a vida daqueles que estão com Jesus. Esse homem, sua cidade e sua região vão já descobrir isso também, nós veremos. Portanto, meus amigos, não importa o que está acontecendo, seja a nível mundial, regional, o continente que for, o país que for, o estado, a cidade, a sua família, o que quer que esteja enfrentando, Jesus é a solução. Eu não sei o que você está enfrentando pessoalmente, eu sei o que estamos enfrentando coletivamente. Mas existem nossas crises pessoais, crises conjugais, crises familiares, financeiras, de saúde. Apegue-se a Jesus. Não como um amuleto, tá? Não como um momento, não vou me apegar a ele enquanto essa crise está. Não faça isso. Jesus Cristo não se deixa enganar. Ele não é tolo. Faça isso com a sua vida, de uma vez para sempre. Apegue-se, agarre-se a Jesus. Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus chega. Até os demônios correm, se dobram, se prostram, porque eles sabem. Pronto, deu ruim agora. A casa caiu. Não dá mais. Chegou, olha quem é que chegou. Os demônios já sabiam quem era Jesus, pois os demônios criados antes dos homens já sabiam quem era o Filho de Deus. E logo se prostram porque eles sabem, mesmo que eles não gostem, não amem, mas eles sabem que Jesus é uma autoridade tão grande que eles têm que se ajoelhar. É fantástico isso. Os demônios sabem que Jesus é uma autoridade tão poderosa que mesmo não obedecendo mais a ele, não servindo a ele, tendo sido expulsos da glória celestial, sendo condenados definitivamente, mas ainda assim eles têm que se dobrar. Lição para nós. Se os demônios rebeldes se dobram perante o Senhor, os demônios, que são mais poderosos do que os seres humanos, se dobram, quem somos nós para manter o nosso pescoço duro sem nos dobrar? Quem é você para se manter nos seus pecados em rebeldia contra o Senhor? Se os próprios demônios se prostram, quem é você? Você se acha pior do que um demônio? No sentido de ter mais poder? Porque você pode até se achar pior, em algum sentido, mas você tem mais poder? Cuidado. A Bíblia diz que aquele que for repreendido muitas vezes e não se dobra, será quebrado, sem que haja cura. Portanto, se você não está andando com o Senhor, resolva esse problema logo, antes que ele lhe quebre e não tenha mais jeito. Aqui está os demônios dobrados. Agora tem um momento curioso nessa história. É que os demônios fazem uma oração. Né? Se orar é falar com Deus, aqui está os demônios orando. Os demônios fazem uma petição. Eles fazem uma súplica. Não são poucos. Jesus conversa com aquele indivíduo, os demônios que estão nele. Eles dizem que o nome deles é Legião porque são muitos. Legião significa, na linguagem, na compreensão romana da época, uma tropa de mais ou menos 6.000 homens. O que pode nos dar a entender que se tratavam de 6.000 demônios nesse homem. Por isso tanta força, por isso tanta desgraça. 6.000 demônios. Então, os demônios fazem uma súplica, uma oração. Eles dizem, olha, não nos manda para o abismo, para o limbo, para o inferno agora não. Não nos mande para fora desse país, aqui está tão bom para nós. Nos manda para os porcos. Havia ali uma manada de mais ou menos 2.000 porcos, o que nos indica que se tratava de uma cidade de gentios, pois judeus não tratariam com porcos, não trabalhariam com porcos. Mais ou menos 2.000 porcos. Mais ou menos 6.000 demônios. Cada porco recebeu, então, 3 demônios. Perdoem aí se o cálculo estiver errado, mas deve ser isso.
Era tão pesado os demônios que os 2.000 porcos não suportaram a carga. O Senhor atendeu o pedido da oração dos demônios e disse: vão. E eles foram. Os porcos se lançaram de tanta angústia, de tanta aflição, se lançaram ao mar. E no mar se precipitaram e morreram. Os porqueiros, os que estavam ali cuidando dos porcos, vendo aquilo, correram. Correram para a cidade. E foram avisar os donos dos porcos. Certamente esses aqui não eram os donos, eram empregados. E foram avisar os donos dos porcos. Imagina a notícia, né? Patrão, olha, tem duas notícias para dar. Uma é boa, mas a outra é ruim. E o patrão dizer: qual é a notícia boa? A notícia boa é que aqueles endemoniados lá que atrapalhava a estrada, que dava trabalho pra gente, que ninguém podia passar pelas estradas, aqueles caras lá, ó, tão beleza, tão joinha, joinha. É mesmo, rapaz, que coisa boa, que maravilha. E qual é a notícia ruim? Patrão, a notícia ruim é que o senhor está quebrado. O senhor quebrou. Como assim quebrei? Quebrou. Os 2.000 porquinhos, ó, talvez era uma cooperativa, porque era uma porcaria grande, né? Porque 2.000 porcos é uma porcaria danada, uma porcalhada grande. E não devia ser pouco dinheiro, porque 2.000 porcos, minha gente. Em qualquer época do mundo, 2.000 porcos é muito porco e dá um dinheiro legal. Não sei quanto é que custa um porco hoje, mas 2.000 porcos deve custar um bocadinho de dinheiro. Então nós temos aqui uma cidade agora perturbada pela notícia de que os endemoniados estão curados. Como é que isso foi possível? Nós tentamos tanto tempo, esses homens estão tanto tempo nessa situação, conforme os textos dizem, que fazia muito tempo. Tentamos amarrar, prender, e agora esses homens ficaram curados como? Talvez os homens disseram alguma coisa do tipo: chegou um homem lá de Nazaré, sei lá de onde ele vem, de Cafarnaum, chegou num barco lá e então disse lá umas palavras e começou a sair um negócio daqueles homens e uns bichos escuros e os homens gritaram. Não sei, o texto não diz isso. Mas houve um diálogo. Sei que os homens ficaram bons e os porcos correram para o abismo. A cidade toda se volta agora para esse momento. E correm para encontrar com a situação, com os homens curados e com tal pessoa que fez os porcos se precipitarem. Versículo de número 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Aqui está um momento muito triste nessa história. É um momento que nos ajuda a entender a seguinte questão: por que Jesus permitiu tão grande prejuízo? Ele não podia simplesmente dizer aos demônios: vão embora, não entrem em porco nenhum não, saiam daqui e vão embora. Podia ou não podia? Podia. Por que não fez? Aqui está a resposta. A resposta está no coração dessa cidade, no coração desse povo. Esse povo chegou lá, viu os homens que eram endemoniados, que eram um problema para toda aquela comunidade, sociedade, famílias. Homens que entristeceram tanto aquela cidade, agora estavam curados. Não era uma doencinha, não, eles estavam curados de possessão demoníaca extrema. Eles viram isso, mas eles não disseram nem obrigado, que bom, que coisa boa, não. Eles olharam, temeram, que é isso? Mas logo se voltaram para o seguinte ponto: os porcos. Onde estão os porcos
O que foi feito com os nossos porcos? Quem fez isso? Foi você, seu Jesus? Quem lhe mandou fazer? Com que autoridade fez isso? Ou seja, irmãos, o que Jesus fez aqui ao permitir que aqueles porcos se perdessem foi nos revelar, por meio das Escrituras, e revelar àquela cidade naquele dia, que o problema daqueles homens, assim como o nosso problema ainda hoje, é que os nossos corações se preocupam mais com porcos do que com gente. Nossos corações se preocupam mais com plantas do que com gente. Se preocupa mais com animais do que com gente. É o caso de Jonas, que ficou mais revoltado com a planta que morreu do que com toda a cidade de Nínive que ele queria que morresse. É o seu problema, meu irmão, minha irmã, que gasta mais dinheiro cuidando de cachorro e de gato do que investe em gente. Esse é o nosso problema. Aliás, nosso não, eu estou usando aqui retórica da linguagem. Não é nosso não, porque não é meu não. Tem 2 gatinhos aqui em casa. Mas se ele não comer o que a gente conseguir colocar para eles, eu não vou estar atrás de gastar coisa mais do que se precise, coisa cara de jeito nenhum com eles, não. E os bichos são meio safados. Às vezes até a ração barata eles não querem, mas tem que comer. O problema da humanidade é esse, irmãos, e está cada vez pior. Queira Deus que essa pandemia seja um bom teste para isso. Você cria animais em casa? Beleza, vamos lá. Teste rápido. Quanto nessa pandemia você já gastou ajudando pessoas? Gente. Estou falando da sua casa não, da casa não conta, por favor, né? Se você vai contar com o pessoal da casa, então você está pior do que esses homens endemoniados aqui. Eu estou falando de gente que você não conhece e que nesse momento está passando por situação mais complicada do que a maioria de nós. Ou você é do tipo que fica em casa cuidando dos cachorros e dos gatos, dizendo para as pessoas que não tem nada a ficar em casa. Esse é o problema do pessoal lá de Gerasa. E é o problema de muitos hoje. Tem a maior dó de cachorro na rua, mas não tem dó nenhuma de gente nas ruas, crianças nas ruas. Às vezes até ousam argumentar, dizendo, essas crianças estão na rua por causa dos pais e as mães irresponsáveis. Pô, e os cachorros estão na rua por quê? Alguém foi responsável de botar ele na rua? É o mesmo motivo. O problema não é esse não, o problema é o seu coração desfocado. Você ama coisas e não gente. Você ama coisas e não gente. Olha, Deus criou toda essa natureza para nós cuidarmos. Sim, é verdade. Os bichos e as plantas precisam de atenção, sim, é verdade. Mas não pode ser mais atenção do que o ser humano precisa. Pois o ser humano, ao ser cuidado, quando cuidamos do ser humano, estamos dizendo que reconhecemos ali a imagem e semelhança de Deus. Por isso é prioritário. Cuide dos seus bichos direito, o Senhor se interessa nisso. E se entristece com quem não cuida dos seus animais e de suas plantas. Mas não se compara ao cuidado que Deus tem para com gente, pessoas. O problema do povo de Gerasa é que eles amavam mais porcos do que gente. E Deus, na pessoa de Jesus, achou um jeito de deixar isso muito claro. Como? Mexendo na ferida, enfiando o dedo na ferida. Vocês amam mais porcos do que gente? Pois então vamos mandar os porcos embora para ver o que vocês sentem. Na esperança que vocês tenham seus corações quebrantados. O que é que você ama mais? O que é que você ama mais? Cuidado. Cuidado para o seu coração também não estar desfocado. E que o Senhor tenha que tirar de você aquilo que você está amando e não deveria amar. E Deus venha colocar na sua presença aquilo que você não ama, para que você perceba o que é que deve ser amado. O assunto de Deus é gente. 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 O povo da cidade também faz uma oração, faz um pedido. Saia daqui. Vai embora daqui. É a segunda oração nesse texto. A primeira foi a dos demônios. E Jesus disse, amém. Pode sair,
dos homens ir para os porcos. Agora é a segunda oração: saia daqui. E então Jesus diz amém. Diz o texto que no verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Verso 18, ao entrar Jesus no barco. Então Jesus disse, ok, vocês querem que eu vá? Beleza, estou indo. Amém, estou indo. Mas quando Jesus entra no barco com seus discípulos, eis que algo tocante e maravilhoso acontece. Um dos ex-endemoniados já correu, e agora está ali um deles. E ele vendo Jesus entrar no barco com seus discípulos, verso 18 diz, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Terceira oração, terceira súplica, terceiro pedido nesse texto. O primeiro dos demônios, Jesus disse, amém, seja feito. O segundo, do povo incrédulo, dizendo, vai embora, e Jesus disse, amém, seja feito. O terceiro pedido é maravilhoso demais. Senhor, deixa eu ir contigo. E o texto não diz quais foram as palavras usadas por ele, mas diz que foi uma súplica. Suplicava-lhe. Não somente uma súplica, não é que ele suplicou, mas é que ele suplicava-lhe, dando a entender numa súplica insistente. Por favor, deixa eu ir, não me deixa aqui não. Por favor, não me deixa aqui, deixa eu ir. Eu posso imaginar esse homem talvez ajoelhado, de mãos segurando uma na outra, mãos fechadas, em posição de súplica, dizendo, Jesus, o que aconteceu? Por que você vai embora? Veio aqui, me abençoou, me libertou, me fez a pessoa mais feliz do mundo e agora vai embora. Porque essas pessoas pediram, não faz isso não, eles não entendem, eles não sabem. Mas se tu tens que ir, deixa eu ir, por favor, deixa eu ir, não me deixa para trás. Se porventura o barco é pequeno, não cabe mais ninguém, eu sei nadar. Bota uma corda para fora, eu posso me segurar nela e vou me arrastando na água para onde tu fores. Que pedido, que súplica, que oração. É uma das orações na Bíblia que me estimulam, por exemplo, nas manhãs. Quase sempre nas minhas manhãs eu digo ao Senhor, Senhor, por favor, nesse dia, deixe eu andar contigo. Mas por incrível que pareça, depois de dizer amém para os demônios, amém para os incrédulos, para esse homem agora crente, que quer ser fiel ao Senhor, a resposta foi não. Você já se viu nessa situação? Onde você diz para o Senhor, Senhor, tu tens dito sim para todo mundo, para aquele incrédulo, para aquela adúltera, para aquela fofoqueira, para aquele homem mentiroso, e para mim tu só dizes não. Até quando, Senhor? Acalme o seu coração. Todas as vezes, entendamos isso, 100% das vezes em que o Senhor nos disser não para um pedido nosso, é porque Ele tem algo melhor nos seus planos para nós. Creia nisso. Descanse nessa verdade. O Senhor disse para aquele homem não. Verso 19, não lhe permitiu o Senhor, mas lhe deu uma ordem. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Eis a beleza do plano de Deus para aquele homem. Se aquele homem tivesse seguido com Jesus, ele teria sido abençoado, com certeza, pois estar com Jesus é uma bênção constante.
Mas andar com Jesus não é só algo físico para se fazer. Andar com Jesus é algo valioso, especialmente quando isso implica em obedecer a Jesus. E esse homem ouviu uma ordem: vai para a tua casa, para os teus, anuncia para eles tudo o que o Senhor fez por ti, como teve compaixão de ti. E ele obedeceu e foi. Verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Caros irmãos, aqui está uma lição preciosa para essa época de pandemia. Sim, é uma época onde a gente está limitado no nosso raio de ação geográfica. Não tem sido fácil ir até Redenção, por exemplo, a Carape. Menos ainda ir para Cabo Verde, Guiné-Bissau. Tem sido complicado. Ok. Então é hora de olhar com mais firmeza, com mais força, com mais determinação para os mais próximos. A obra evangélica não para, a obra da igreja só vai parar quando a igreja não estiver mais aqui. Não confunda-se, não é hora de parar com a obra de testemunhar de Cristo. Testemunho para os seus em casa. Ah, mas em casa todo mundo é crente. E crente não precisa do evangelho, não? O que é que alimenta o crente se não for o evangelho? Evangelho em casa, estudo bíblico, individual, coletivo, com as pessoas da família, nos grupos familiares, com a vizinhança, tente de todas as formas. Essa é a tarefa a se fazer numa época como essa. Quem sabe não é isso que o Senhor está querendo nos dizer? Trabalhem mais com suas famílias. Trabalhem mais com os mais próximos. Às vezes em missões, às vezes não, missões tem que pensar em quem está longe. Mas missão é evangelho. O fato de eu não poder ir longe agora, fisicamente, não quer dizer que não tenha o que fazer. Tem pessoas próximas, além das redes sociais. Aqui está um homem que obedeceu. Ele não queria só estar com Jesus. O que ele queria de verdade era fazer o que Jesus quer. Portanto, quando Jesus te disser um não, diga assim: ok, Jesus, eu queria muito isso, mas como tu me deste um não, então, por favor, me ajude a ver qual é o teu sim. Porque eu creio, confio, aprendi que os teus nãos revelam sims melhores do que os meus. Ore por isso. Creia e trabalhe nisso, no seu próprio coração. Peça ao Senhor que lhe ajude. Esse homem foi. E aqui está uma outra lição para nós. Para você que diz: ah, mas eu não sei como pregar, eu não sei onde está a referência, eu não sei o que, os textos bíblicos, a teologia, a escatologia, a eclesiologia, eu não sei esse negócio, esse monte de logia. Esqueça isso. Alguns são muito bons disso, eu não sou um deles. Mas aqui está uma coisa que eu sei que eu sou bom. Eu posso dizer para as pessoas, e eu tenho dito, o que o Senhor fez por mim e como teve compaixão de mim. Você não pode dizer isso? Você não sabe o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você? Esse homem não chegou lá na sua cidade dizendo assim: olha, o profeta Isaías disse no capítulo tal, versículo tal. Não. Esse homem foi lá na sua cidade, na sua parentela, e disse: olha, veio um homem lá de Nazaré chamado Jesus. Ele fez isso aqui por mim, e por meio dele foi Deus que fez. Ele teve compaixão de mim. Nós não sabemos quanto tempo esse homem ouviu Jesus. Mas enquanto os cuidadores dos porcos correram na cidade e voltaram, esse homem permaneceu aos pés de Jesus aprendendo. É o que nos diz Mateus e Lucas. Aos pés de Jesus, sentado, e Jesus instruindo ele. Com certeza Jesus disse quem era. Com certeza Jesus disse qual foi o poder que o libertou. Com certeza Jesus falou de sua misericórdia e compaixão. Pois Jesus disse: vá lá, diga aos seus o que o Senhor fez por você. Vai dizer, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez
E como teve compaixão de ti? Você não consegue dizer isso aos seus familiares? Você não consegue dizer isso aos seus amigos? O que foi que Jesus fez por mim? Ele me salvou dos meus pecados, das minhas pecaminosidades, da minha criminalidade, dos meus pecados sexuais. Ele me livrou. Estou falando de mim mesmo. Ele teve compaixão de mim e me salvou, me purificou, me santificou. Vá dizer isso às pessoas. Ah, mas só dizer isso adianta? Olha o que houve aqui. Calma lá. Jesus mandou fazer. Se ele mandou fazer, é porque adianta, deve ser feito, deve ser obedecido. Diga às pessoas, conte para elas, testemunhe para elas o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Pare de se esconder de trás, da sua falsa humildade, ou falsa compreensão, ou falsa verdade de ficar dizendo, eu não sei dizer isso ou aquilo outro. Se você não souber dizer para as pessoas o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de ti, então a coisa está feia contigo. Porque será que ele fez alguma coisa? Porque nem tu sabe. Ele teve compaixão de ti? Teve? Como é que você sabe? Porque se você sabe, você saberia falar. Então enfrente os seus receios. Essa é uma época boa de fazer isso com os de casa. Com os próximos. Esse homem foi. E sabe o que acontece, né? Ali está. Ele foi em casa e não se conteve em falar só para os seus e foi pela Decápolis, pelas 10 cidades, e todos se admiravam. Eu gosto de imaginar o que houve naqueles dias. E por favor, isso é só imaginação. Me faz um bem medonho imaginar isso. Creio que também pode fazer a você. Imagine aquele homem que despedaçava correntes e grades, que colocava as pessoas para correr de medo. Agora ele está andando são, limpo, lúcido, caminhando nas estradas em direção à sua casa. Ele entra na cidade e as pessoas começam a fuxicar, a fofocar. É ele. Será que é ele? Não, eu acho que é, mas está tão limpo, está tão bonito. Nem parece ele, não, mas é ele. Olha para onde ele está indo. Ele está indo para a casa dele. E eu imagino aquele homem chegando na porta da sua casa e batendo na porta de casa. Talvez seus pais ainda não sabem o que houve, talvez, é imaginação minha. E quando bate na porta, aquela voz lá de dentro, cansada da vida, das lutas e da tristeza, pergunta quem é? E a voz lá de fora responde, sou eu, Senhor. Eu quem? É o João. Me perdoe os Joãos que estão aí assistindo, mas é porque é um nome bem comum também para aquela época, e então, não sei porquê, mas eu me encanto com a ideia de que o nome dele era João. Quando chegar no céu, né, talvez ele não é João, vai me dizer outra coisa, mas enfim. Aí ele diz, é o João, e o pai arregala os olhos, que João? O seu filho, pai. E aquele homem corre, a mãe corre, os irmãos, e saltam no pescoço dele, e o abraçam, e choram, e a vizinhança grita e chora de alegria. E então o velho pai pergunta, o que houve, meu filho? E ele diz, houve Jesus. É tudo o que precisamos saber. Quando Jesus chega, a solução das crises já chegou. Se você está com Jesus, se você tem a Jesus, todas as crises passam e as lições ficam. E talvez o velho pai diga, cadê esse Jesus? Eu tenho que agradecê-lo. E ele então diz, meu pai, o nosso povo não quis Jesus. E o povo está ouvindo ele dizer, nosso povo ama mais porcos do que gente. Amou mais os porcos do que a Jesus e pediram que ele fora embora. E a partir dali, esse homem passou a testemunhar para que as pessoas se voltassem para Deus, amassem a Deus mais do que porcos. Certamente as pessoas ouviram, pois o texto diz que todas se admiravam. A família termina feliz. As cidades agora não têm mais impedimentos nas estradas.
A sociedade agora está curada, pois aqueles endemoniados agora são homens livres. Especialmente esse, que antes era um problema, agora é a luz da pregação de Deus para as 10 cidades. Mas eu sempre me pergunto, quando chego no fim dessa história aqui, esse é o fim da história mesmo? Não dá uma certa curiosidade de pensar assim, e se Jesus voltasse naquelas cidades? Você não fica com essa curiosidade? E se Jesus voltasse naquelas cidades? Depois da pregação desse homem, será que as pessoas teriam entendido? Sabe o que é legal? Marcos registrou um dia quando Jesus voltou lá. Quer ver como foi aquele dia? Marcos capítulo 7, onde eu vou terminar. Marcos capítulo 7, versículo 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então Jesus está passando através daquele território novamente. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram. Olha que coisa interessante. Da última vez que Jesus passou lá, esse povo fez uma súplica. Qual foi a súplica? Vai embora daqui. Agora eles vão fazer outra súplica. E eles suplicaram que impusesse as mãos sobre aquele surdo e gago. Olha que diferença, já tem uma diferença. Eles viram Jesus, já trouxeram alguém que tinha um problema, que era surdo e gago. E fizeram uma súplica diferente. Não mais de vá embora, mas de socorra-nos novamente. Nós já sabemos que você pode. Como é que eles sabiam? Ora, fruto do trabalho da pregação do João. As pessoas, ele curou o João, ele curou aquele outro que foi-se embora. Leva o menino lá, o surdo e gago, porque nós sabemos que esse aí pode curar. Versículo de número 33. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou. Jesus agora vai dar uma ordem àquele povo. Ele lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Olha, não vamos contar isso aqui para ninguém, não. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Aquele povo que não o quis um dia, agora não somente o recebe, mas pede que ele cure os seus enfermos e ainda saem divulgando o que ele fez. Verso 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar aos mudos. Preste bem atenção nessa frase. Especialmente essa parte. O povo disse, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Tudo o quê? O que Jesus fez agora foi curar um surdo e gago. O que será que esse povo tem em mente ao dizer, tudo ele tem feito esplendidamente bem? Com certeza esse povo está contando tudo que eles sabem que Jesus fez. Eles sabem que Jesus curou esse surdo e gago. Mas eles também sabem que Jesus curou os endemoniados. Eles também sabem que Jesus expulsou os demônios. Eles sabem que por causa da ação de Jesus os porcos se perderam. Eles sabem que Jesus teve compaixão dos endemoniados. Eles sabem que Jesus Cristo é a bondade de Deus para aqueles homens para aquelas cidades. E eles estão dizendo, tudo que ele fez esplendidamente bem. Em outras palavras, irmãos, se isso aqui fosse um filme, o filme terminaria dizendo assim,
e o povo aprendeu sobre Deus. Final feliz. E tudo por quê? Toda essa mudança, toda essa transformação veio através do trabalho de quantos homens? Um só. Um homem, o João, um ex-endemoniado, que só tinha duas coisas para dizer. Era o que Deus fez por ele, como teve compaixão dele. Era essa a mensagem do homem. O que Deus fez por ele, como Deus teve compaixão dele. Como resultado da sua mensagem, do seu testemunho, a graça de Deus caiu sobre 10 cidades, Decápolis. Toda uma região foi abençoada pelo trabalho fiel de um homem de testemunhar o que Deus fez por ele e como teve compaixão dele. Eu fico muito envergonhado todas as vezes que eu medito, leio ou prego essa passagem. Porque eu sei muito mais do que aquele homem. Eu tenho detalhes da teologia, do conhecimento bíblico que aquele homem não tinha. E eu não tenho sido tão fiel quanto ele foi com uma mensagem tão simples. Que o Senhor me perdoe. E você? O que você tem feito com a compaixão que Deus teve por ti e com os benefícios que Deus tem te dado? E você? Você tem orado ao Senhor, suplicado ao Senhor, dizendo como aquele homem, deixa-me estar contigo? Ou você tem sido como aquele povo antes da pregação, que amava mais porcos do que gente? Quantas lições dessa mensagem eu tiro para a minha vida e creio que você pode tirar para a sua também. Não desperdice as reflexões desse texto. Não desperdice as lições dessa época. Que o Senhor abençoe a sua vida, a minha vida, e que nesse período onde fica difícil alcançar os de mais longe, nós possamos nos focar nos de mais perto, levando aos nossos queridos a mensagem do quão Deus tem sido bondoso para conosco, o quanto a sua compaixão tem nos socorrido. Isso transformou 10 cidades. Por que não transformaria a sua família e a sua vizinhança? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus querido, pela ação de seu Filho Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, naquele dia, naqueles dias e naquela situação em Gerasa, depois em Decápolis, curando aqueles homens e salvando um deles, fazendo de um deles um grande servo teu, com uma mensagem poderosa, embora simples, como é o teu evangelho. Somos nós os homens que complicamos tudo, inclusive complicamos a mensagem. Nos ajude, Deus, a amar-te mais do que tudo, a amar a tua mensagem e pregá-la da maneira mais simples possível. Nos ajuda a amar o Senhor e assim amando pessoas mais do que coisas, mais do que animais. Transforma-nos, nos dá um coração capaz de nos submeter aos teus nãos e confiarmos nos teus sims, que são sempre melhores do que os nossos. Ajuda-nos, ó Paizinho, nessa atual crise, utilizarmos o tempo para abençoar os mais próximos de nós com a mensagem simples e poderosa do Evangelho a respeito do que o Senhor fez por nós e como teve compaixão de nós. Ajuda-nos.
Dá-nos uma noite de repouso, reflexão e alimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção e assim terminarmos este momento de adoração ao nosso bendito e eterno Salvador Jesus Cristo. Número 237. Em espírito e em verdade. Vamos adorá-lo com essa canção e após ela estará encerrado nosso tempo de culto ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pois só nasci pra te adorar, ministrando louvor. Eu só nasci pra te adorar, ministrando louvor. Vivamos assim. Boa noite, na graça do Senhor.